Oxe, Eu não me. A minha filha viu para mim e ela falou assim que tem que sair e entrar de novo. isso, é. Às vezes funciona, porque a gente não sabe, Então, mas e hoje funciona. não me disse nada. Tudo bem. O importante é que está funcionando hoje, né? Eu falei, nossa, deixa eu entrar bem cedo, que assim eu vejo se está funcionando. Sim, sim. Vamos esperar o pessoal entrar, né? E aí a gente começa. Certo. O pessoal entrar. Aí eu chamei a Lívia para ver, porque eles são tão inteligentes, né? Que eles nasceram nesse meio, né? É, Né? A gente teve que aprender. Eu tive a sorte que eu aprendi quando eu tinha há muito tempo atrás, né? Então, certo. olá, Liane, Carlos. Oi, Ah, Tudo bem, gente? tudo bom? Joia. E com vocês? Graças a Deus comigo tudo bem. A Marli também está Tá bem? entrando. Tá bem, graças a Deus. Bom. Me deixando louco já. Boa noite, Marli. Tudo bom? Bem. Bom, Dóia, Marli. Dona Clara, tá boa? Boa. Tudo bem, graças a Deus. Tá tudo bom. Oi, dona Clara, tudo bem? Um beijo, Dona Clara. Joia. Beijo. Beijo. Bom, hoje a prece inicial eu faço, né? O evangelho é a Eliane, né? Teve uma troca aqui. Ô, Marcelo, Marcelo, eu até ia te pedir, por favor, quando tiver o asilo, você não me escalar para fazer evangelho, eu fico sobrecarregada. Tá bom, É porque eu tenho uma mamia também para atender, então fica difícil. certo. E, então, o evangelho é a Eliane, livro dos Espíritos é o Carlos, a vibrações a Lucélia e a prece final, então, a Marli faz. O evangelho é todos vocês, porque o negócio é longo, a Eliane lê e vocês explicam, porque o negócio... Não, a gente é um grupo, nós somos um grupo, né? Ah, Eliane, eu nem peguei, porque realmente para mim não dava, não. Todos somos um. Ah, esse é o nome de um site. Mas tranquilo. Somos todos um. Ok. Mais uns minutinhos, né? Vamos ver se a Fernanda entra. hoje parece que está funcionando, meu. Hoje parece que tá. Estamos te ouvindo. Vamos ver. Não, vai funcionar, sim, já está funcionando, né? Mais um minutinho. Eu não sei você, Eliane, mas se você quiser dividir texto, porque eu estava vendo, ele é bem grande mesmo. Fica à vontade, Eu ia né? falar isso. Eu ia falar, Eliane, por que você não divide? Certo, Carlos? Pode? Agora, o livro dos Espíritos, não sei. Aí o Carlos que vê. O livro dos Espíritos é tranquilaço. Tá? Tranquilo, é. Eu também estava vendo aqui, não é tão grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faço 5 assim? Deixa eu aqui. Bom, vamos começar então? Vamos. Então vamos começar deixando todos os nossos problemas lá para fora, tudo que aconteceu de ruim ou mesmo de bom,
Vamos deixar todas essas impressões para fora. E vamos agradecer por tudo que temos, por tudo que somos, pelas bênçãos que recebemos diariamente. E que nós possamos, primeiramente, compartilhar com as pessoas um pouco de paz, um pouco de amor, um pouco de carinho. E que esses estudos de hoje, eles não se tornem simplesmente palavras perdidas no ar, mas que nós possamos colocar em prática no dia a dia. Que os bons espíritos possam estar presentes, nos assessorando, nos dando boas ideias, e que possamos manter a vibração. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Pai, assim quando nós perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo e qualquer mal hoje e sempre. Que assim seja. Então, o Evangelho é o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e a parte é o desprendimento dos bens terrenos. Vou fazer 5 parágrafos, e aí são 10, eu contei, 5 fica para a semana que vem. Desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração será possível. Então, ele começa aqui falando, né, que ele veio falar um pouco sobre esse despreendimento terreno, porque a regeneração só vai ser possível a hora que nós tivermos a nossa evolução, e nós vamos ter, com isso, né, ter uma união entre nós encarnados e desencarnados, que aí vai ser onde a gente vai conseguir evoluir para chegar nesse mundo de regeneração. E como a gente sempre está estudando, a regeneração está chegando. Mas quem vai? Né? Como que nós vamos lá? Sendo apegados a bens terrenos, não vai ser assim que nós vamos conseguir chegar, né? E por mais, aqui, pelo que eu li, fala muito em termos de fortuna, dinheiros, né? Mas não é só esse bens, né? A gente é apegado, a gente é o famoso, é o meu filho, é o meu carro, é o meu marido, é a minha mãe. Então, a gente tem esse apego, não só na parte financeira, apesar que essa parte que ele está falando aqui trata bem da parte financeira mesmo, de bens materiais, né? Mas a gente tem que começar a desapegar tanto do bem material como o nosso, né? Às vezes a gente é apegado até a um copo. A gente adora se apegar a essas coisas, né? Então, o primeiro parágrafo. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por este apego à posse, suprimes a vossa faculdade afetiva, sem as transportando-as todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna dá uma felicidade sem mácula.
quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo deste cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que, por um trabalho assíduo e honrado, ganhou fortuna, experimente uma satisfação de resto bem justa, mas desta satisfação muito natural e que Deus aprova, a um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração à distância. Então, ele fala assim que quem realmente, né, pegou, trabalhou, ganhou a sua fortuna, com certeza, né, você trabalha e consegue seus bens materiais, isso deixa você feliz, tal. E também ele não está falando que é contra, ele só está falando que entre a gente ter essa fortuna e ao apego, aí é muito fácil isso, né? Porque aí vem aquele quanto mais tem, mais quer. Então, a gente não é errado o trabalho e conseguir os bens materiais, só que não podemos ter o apego a esses bens materiais. Gerado. Deus, os quais colocou Deus a caridade santa. Eu pulei uma parte. Distância igual. É distante. Sentimentos para mim. Uhum. Tão distante quanto da avareza sórdida, prodigalidade exagerada. 2 vícios entre os quais colocou Deus a caridade santa e salutar, virtude que ensina ao rico dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. E o outro parágrafo. Que a fortuna venha de vossa família, ou que a ganhastes pelo vosso trabalho. Há uma coisa que não deveis jamais esquecer, é que tudo que vem de Deus e retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Disso não vos enganeis. Deus vos emprestou. Deveis restituir a ele, e ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Então, ele está também aqui falando, né, da fortuna, que Deus nos dá tudo. Ele não é que ele nos dá, ele nos empresta. Se Deus nos deu essa fortuna, ou se nós conseguimos essa fortuna através do nosso trabalho, de uma herança familiar, nós temos que trabalhar com isso para ajudar as outras pessoas, né? Não é só ficar para a gente. E aí vem também o que muitas vezes a gente fala, por que não, com isso, abrir algum negócio que você vai ter o seu dinheiro, mas você vai dar emprego digno, salário digno, para as pessoas poderem se manter também, né? Não precisa pegar o seu... Para fazer a caridade,
nesse momento, não precisa pegar o seu dinheiro e sair distribuindo num bairro ou num lugar carente. Você pode, através do seu dinheiro, fazer com que as outras pessoas tenham condições de sobreviver também, né? Eu tenho bastante dinheiro, vou fazer uma fábrica e vou empregar 30, 40, 50 pessoas com condições de trabalho, salários dignos, né? Tem crianças, vamos fazer uma creche para a mãe poder ir trabalhar enquanto as crianças ficam nessa creche. Com tudo isso, né? Você também está fazendo e ajudando os outros, né? A caridade pode ser feita de várias maneiras. Não é só pegar e ser o Silvio Santos de quem quer dinheiro. Uma coisa? Não? Olha. Então, o outro parágrafo. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por pouco que sejais honesto, tereis o escrúpulo de pagá-lo, e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Não pede para ele senão o amor, o reconhecimento, mas exige que seu turno rico dê também aos pobres, que são seus filhos, tanto quanto ele. Então, se Deus nos empresta, nós vamos também ter que pagar, né? Devolver. E aí nós vamos pagar Deus como? Ajudando os mais necessitados, através da caridade, né? É uma forma de poder pagar o que Deus nos faz e nos deixou com essa riqueza. Alguma coisa? Olha. Eu acho que já deu, Eliane. Deu? Não, tem mais Tem mais dois. Tem mais uma? Dois. Enorme. Ah, tá. O negócio eu falei que era grande. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e louca cobiça. Haveis refletido quando vos apegais moderadamente a uma fortuna perecível, passageira, como vós, que um dia virá em que deveis prestar contas ao Senhor do que vem dele, esqueceis que, pela riqueza, estáis revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade na terra. Para dela, perdes os dispensadores inteligentes? Que sois, pois, quando usais em vosso único proveito daquilo que vos foi confiado, se não depositários infiéis? Que resulta deste esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte inflexível, inexorável, vem rasgar o véu sobre o qual vos escondeis e vos força a prestar contas ao amigo que vos ajudará e que neste momento se reveste para vós com a toga de juiz. E o último parágrafo, então vou ler o último, depois a gente conversa um pouco. É em vão que na terra procurais vos iludir, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente não é senão egoísmo, que chamais economia e previdência, que não é senão cupidez e avareza, ou generosidade, que não é senão
prodigalidade em vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, se absterá de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e isso, diz ele, para deixar aos seus filhos o máximo de bens possíveis e lhe evitar cair na miséria. Muito justo e paternal, convenho, e não se pode censurá-lo por isso, mas está aí sempre o único móvel que o guia. Não é frequentemente um compromisso com a sua consequência para justificar aos seus próprios olhos os olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrestres? Entretanto, admito que o amor paternal seja único móvel. É um motivo para esquecer seus irmãos diante de Deus. Quando ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria, porque terão um pouco menos desse supérfluo. Não é lhes dar uma lição de egoísmo e endurecer seus corações. Não é sufocar neles o amor ao próximo. Pais e mães, estais em grande erro se credes com isso aumentar a afeição de vossos filhos por vós e lhe ensinando ser egoísta para com os outros. Os ensinastes a sê-lo para com vós mesmos. E essa parte aqui ainda está falando para nós, né? Às vezes a gente ouve muito isso. Eu estou fazendo para deixar para os meus filhos. Eu comprei uma casa, um carro, uma fazenda, não sei o quê, para deixar para os meus filhos. E isso daí nada mais é também de um apego. E se a gente ensinasse os nossos filhos a fazer caridade? Isso geralmente não se vê. A gente sempre se vê amontoando ouro, como ele diz aí, né? Porque quando eu partir, eu preciso deixar meu filho bem. Mas nós ensinamos para ele como se faz uma caridade, como vai visitar um irmão, levar... Não precisa nem ser termos materiais. Levar uma palavra amiga, levar um abraço, consolar alguém. Às vezes deixamos tantos bens materiais, e a gente vê isso muito em TV, em reportagens, se deixa tantos bens materiais, e aí tem aquelas longas brigas familiares por causa disso. Não ensinou o filho a fazer a caridade, não ensinou o filho a praticar nada, e só tem as brigas familiares. Fala aí, Marlene. Não, isso me lembrou uma história de um amigo do Parma, em São Vicente. O pai dele passou a vida trabalhando dia e noite, para acúmulo de bens. Só que assim, ele tinha um único filho, né? Ele queria deixar o filho muito bem. E esse rapaz, ele nunca teve afeição, carinho do pai, porque não tinha tempo, né? Então, assim, quando o pai dele faleceu, a primeira coisa que ele fez, ele falou assim, vou fazer uma volta ao mundo, vou conhecer tudo que eu tenho. Quando ele voltou, 2 meses depois, ele tinha dinheiro só para comprar um táxi e foi ser taxista. Sim. E ele falou, eu vou ensinar meus filhos a ter amor, não dinheiro. Você vê, tudo que o pai dele fez, isso é uma história real, é um amigo do Parma. Tudo que o pai dele fez, as noites de sono que ele perdeu por acúmulo de riqueza, ele gastou tudo, conheceu a França, Portugal, Espanha, enfim, a Europa inteira. Voltou durinho. Ele deixou dinheiro para comprar um táxi, porque casa própria ele já tinha, né? Ele falou assim, fiquei com uma casa e um táxi, agora eu vou trabalhar e vou... O dia que eu ter meu filho, eu vou ensinar ele que é amor.
Então, assim, é uma história real, não é mentira, é uma história que aconteceu com um amigo do Parma. Então, eu falo assim, quantos de nós pensam, né, em deixar bens? Bom, eu, né, enquanto que a gente deveria ensinar os filhos da gente a trabalhar e obter para eles o que é necessário, né? Então, eu acho assim, pelo menos eu tentei educar minha filha dessa forma. Trabalhe e ganhe o que é necessário para o seu sustento. Isso é importante. Passar não só a necessidade que ela tem de evoluir trabalhando. Porque quando a gente trabalha, a gente evolui também. E dá valor no que faz. Existe uma lei que é a lei do trabalho, dentro do Livro dos Espíritos. É. Nós chegamos lá ainda? Não, né, Carlos? Não lembro. Fala, Lu. Aconteceu uma coisa simples agora, mas eu vou contar. A minha irmã saiu agora para trabalhar no hospital, né? Ela trabalha a noite inteira lá no Cocais. Aí a outra minha filha estava aqui, que ela vende Natura e Boticário. Aí ela falou para minha irmã, Lucimara, leva esse creme. Ela deu um potão de creme e perfume. Aí ela falou assim, leva esse creme e perfume para passar nos seus doentes. Aí eu achei tão lindo isso. Ela doou um potão de creme para passar nos doentes. E esses doentes, eles não vão ter como retribuir, né? Uhum. Eu achei, é uma coisa simples, mas eu quis compartilhar. Sim. Muito bom. Muito bom. Mas é isso mesmo. Aí eu A caridade que bom. não se faz em dinheiro. A gente está falando de emprego de fortuna, mas não é em dinheiro. As maiores caridades se faz num abraço, num carinho, num ouvir a pessoa. É como diz, às vezes a gente já falou muitas vezes aqui, é claro que quando a pessoa tem fome, a gente não vai poder ir lá e dar só um abraço. Mas muitas vezes as pessoas não é o ouvir, que é que a gente ouve. E a minha irmã ficou tão contente, ela falou, ai, vou deixar eles todos cheirosos hoje. Muito bom, isso mesmo. Ô, Marli, vamos falar da lei do trabalho a partir da questão 674. Deixa eu anotar aqui, tá? Então tem 130 para a gente chegar lá. 674? 74. Tá. O que eu achei muito legal nesse item 14, logo no começo, ele diz assim, somos devedores uns dos outros. E somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Então, é essa união sincera que nós estamos falando, todo estudo que a gente tem, a gente fala um pouco disso. Eu preciso me melhorar? Sim. Para quê? Para ajudar o planeta, para ajudar o nosso mundo de expressão de provas, a Terra, a evoluir. A questão material, a questão da riqueza, está dentro disso. Sim. Mas é muito interessante ele falar que nós precisamos nos preparar para a nossa evolução através da ajuda entre encarnados e desencarnados. Ô, Carlos, me tira uma dúvida, por favor. Quando que fala assim, a união entre encarnados e desencarnados aqui, me pintou assim, para a gente ir para o mundo de regeneração, assim, não estou falando que eu vou, mas eu estou falando assim, essa união de encarnados e desencarnados, como seria, por favor? Como eu posso me preocupar com isso? Não entendi a pergunta. Essa união entre encarnados e desencarnados, no qual fala no início, qual a relação nossa agora com essa situação? Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu acho que agora eu entendi. Ó, veja bem, nosso anjo de guarda, por exemplo, ele pode ser encarnado. Tá, a relação com ele tem que ser próxima. Sim. Nós temos lá do outro lado inimigos, pessoas que nós não gostamos, que não gostam da gente. A nossa relação
É como se dissesse assim, os 30 bilhões de espíritos precisam estar convivendo bem para a Terra ser de regeneração. Como o Marcelo falou há algum tempo atrás, e como tem naquele livro A Regeneração do Planeta Terra, eu esqueci o nome do livro que você me emprestou, Marli. Religião dos espíritos. Exilados Exilados da Terra. Isso. Há muitas moradas na casa do Pai. Esses espíritos que não tiverem condições vão ser exilados para esses lugares de mundo de expressão de provas. Então, vai sobrar quanto? 7, 8 bilhões? Essa comunhão dos que sobraram para poder... Aí você é desencarnado e encarnado. Nós aqui estamos encarnados. Só os 8 bilhões basta? Não, tem mais gente do outro lado. E gente melhor preparada do que nós. Então, essa comunhão entre nós todos é que vai fazer a Terra evoluir. Eu preciso querer bem eles que estão lá, eles vão me querer bem. Então, vamos para lá quando a gente estiver bem preparado. Quando eles estiverem bem preparados. E há uma ajuda mútua. É essa a grande sacada. Eu não vou sozinho porque eu me melhorei. Comecei a ver algumas coisas do Evangelho, estou seguindo o Evangelho. O que eu passo para o meu irmão? Ele ainda tem que sofrer, porque ele faz muita coisa errada. Então, eu não entendi o Evangelho. Eu ainda estou sem entender, porque eu quero que ele sofra. Então, eu preciso dessa comunhão, encarnados e desencarnados, para poder Terra evoluir. Agora eu entendi. Obrigada, viu? Certinho, então, se não temos mais nada. Obrigada, viu, Eliane? A gente continua nesse assunto no próximo sábado. Muito bem. Mas Obrigada, vamos Eliane. pensar bem nisso. Tem uma frase muito boa que fala assim, que a gente sempre fala em deixar uma terra, um planeta melhor para os nossos filhos. E nós estamos deixando filhos melhores para o planeta? Então, a gente tem que pensar bem nisso também, deixarmos filhos melhores. E falamos em filhos porque falou nessa parte aí de pais, né? Mas temos que ser melhores para poder evoluir, né? Mesmo porque, se eles não forem melhores, eles não vão ficar aqui, né? Exatamente. Eu nem sei se eu vou. A Marli está preocupada em ir para Kiron, né, Marli? Não, eu não estou preocupada em ir para Kiron, Marcelo, porque eu não sei, talvez se for necessário minha estada lá, eu vou cumprir a vontade de Deus. Entendeu? O que Deus determinar, eu estou pronta para receber. Nós vamos. Podemos não ser agora, mas nós vamos evoluir. Pode não ser agora, mas com o tempo nós vamos chegar lá. Mas, assim, eu gostaria de dar um passo à frente. Mas se Deus achar que não é o momento, respeito totalmente, seja feita a vontade do Pai. Aí eu vou para Kiron. Eu já tô pensando em comprar um terreno por lá e ficar por lá. Eu estive lá, né, Marcelo? Eu não sei. Não sei se eu vou ter escola para ficar por aqui, não. Eu também não tenho. Mas vamos lá. Que seja feita a vontade de Deus, Marcelo, porque a gente nada sabe. Tipo isso. Vamos lá? Vamos. Pergunta número 541. Hoje falaremos do item 10, os espíritos durante os combates. Então, 541. Numa batalha, há espíritos que a assistem e que amparam cada uma das forças em luta? Sim, e que estimulam a sua coragem. Aí o Kardec faz o seguinte comentário. Assim, os antigos nos representavam, os deuses tomando partido por este ou aquele povo. Esses deuses nada mais eram do que os espíritos representados por figuras alegóricas. Então,
as guerras existem, e cada um tem o seu sistema. Tem as guerras santas, esse meu Deus é mais poderoso que o outro Deus. E a gente vai levando. Numa guerra, 542, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos tomam partido a favor do errado? Sabeis perfeitamente que há espíritos que só buscam a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco lhes importa. Os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina. Não foi isso que foi dito por Kardec, pelos espíritos a Kardec? Então, vamos lá. Pode ser numa guerra, pode ser numa discussão em casa familiar, pode ser no seu trabalho, pode ser na sociedade, na rua. Você vai ser influenciado por quem? Por bons espíritos ou por maus espíritos? Pelos dois. A quem eu dou o poder? Ao bom ou ao mal? Se eu der ao bom, ótimo, eu vou fazer coisas melhores. Se eu der ouvido aos maus espíritos, eu vou querer uma guerra, eu vou querer ficar por cima de tudo. E aí, na guerra, gente, mentira é o que não falta, né? Mente-se para todo lado só para falar que tem razão e levar outros com ele. Então, aí a gente já vai até no Evangelho que diz assim, falsos cristos e falsos profetas. Então, ele mente para angariar a gente para poder ir para a guerra, para poder fazer uma virada de mesa, para poder dar um golpe. E tudo isso a gente vai sofrendo as consequências. Nós estamos estudando no Livro dos Espíritos agora essa questão da guerra. Mas não é só a guerra. Vamos fazer essa analogia para a nossa vida como um todo. Às vezes você está no seu local de trabalho lá, vem alguém e causa uma discórdia no grupo. Nós precisamos entender o que nós vamos fazer. Se a gente reage na mesma moeda, vira briga. Então, o cuidado é muito importante nessa hora. 543. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? Sem nenhuma dúvida. Os espíritos podem influenciar nesse sentido, como em todas as concepções. Ou seja, mais uma vez, os espíritos vão influenciar. Vai fazer um mapa de guerra. Ele vai fazer um plano de guerra. Quem é que está do lado dele? Jesus Cristo? É o capiroto. Pode estar os prepostos É o capiroto. para ficar jogando, para ele desistir da ideia, para ele não levar adiante, para parar com aquele plano, que isso não vai levar a lugar nenhum. Pode ter. Mas aí vem aquela pergunta, a quem ele vai dar ouvidos? Ele está louco para fazer a guerra. Ele está fazendo um plano de guerra. Ele não vai dar ouvidos. Então, nós estamos buscando essa influência. Quando a gente quer fazer algo de errado, nós estamos buscando a influência de quem quer errado do outro lado. E buscar essa influência vai significar o quê? Dar chance do erro acontecer. Por isso, as guerras existem ainda hoje. Hoje não, Marli? Mas será que a espiritualidade não sofre com tudo isso? Marli, toda vez que vamos pegar uma decisão que eu tome errada, o meu anjo de guarda fala, poxa vida, ele está estudando, ele está tentando fazer, por que ele caiu nessa? Ele não vai sofrer, mas ele vai ficar assim, chateado, porque ele sofrer não vai. Porque o sofrimento não vai existir para ele por conta disso. Ele sabe do meu atraso, mas ele sabe da minha busca de querer melhorar. Então, a espiritualidade vai estar tentando, está vendo o que está acontecendo, que ele vai preparar um plano de guerra, vai tentar inspirar outros tantos para isso não acontecer. Mas a gente olha. Guerra da Ucrânia com a Rússia, adiantou? Não. Não adiantou. Lá no Israel, não adiantou. Então, quer dizer, a espiritualidade falhou? Não. Eles vão lançando. E aí nós é que vamos escolher quem a gente quer seguir.
Obrigado. 544. Os maus espíritos poderiam suscitar-lhe planos errados com vistas à derrota? Sim, mas não tem ele o seu livre-arbítrio? Olha aqui, a questão que nós estamos falando da escolha. Se o seu raciocínio não lhe permite distinguir uma ideia certa de uma falsa, terá de sofrer as consequências. E faria melhor em obedecer do que em comandar. Então, se eu não tenho condições, se eu não tenho discernimento, a capacidade de decidir o que é certo e o que é errado, eu vou sofrer as consequências. Pior é quando eu tenho esse discernimento e tomo um caminho errado, né? Por livre vontade minha, por desejo de cometer o crime, o erro. Então, eu me lido com a espiritualidade. Por isso que é difícil, quando a gente fala assim, nos trabalhos mediúnicos, né? O nome de uma pessoa está toda segunda-feira, todo dia do trabalho, está lá no centro. Toda segunda. Eu trabalho de segunda-feira, trabalho de obsessão. Toda segunda está lá o nome dela. Se ela, você descarrega ela na segunda-feira. Só que na terça-feira, ela com os pensamentos iguais, com as ações, as atitudes iguais, ela traz tudo de volta. Se não trouxer dobrado. É importante a mudança da pessoa. Porque a espiritualidade fala assim, não, fazer o trabalho nós estamos fazendo. A gente vai lá, ó, tira 10, 12. Aí chega no outro dia de manhã, tem 15, 20. Por quê? Não muda o pensamento. Eu faço uma analogia com o usuário de drogas. Ele vai para uma clínica. A clínica faz o quê com ele? 6, 8 meses. Tira o que é material. Tira aquilo que está dentro dele. Ele sai de lá sem o álcool, sem a droga, ele sai limpo. Só que a hora que ele volta para a sociedade, se ele não mudar o comportamento, se ele não mudar as companhias, se ele não mudar o que faz, o que vai acontecer com ele? É a recaída. Porque ele vai frequentar o mesmo lugar, com as mesmas pessoas, que são os usuários, o alcoólatra, o usuário de drogas, e ele vai fazer o quê? Vai voltar a usar. Então, é importante que quando ele saia, ele não volte mais para os mesmos lugares. Ah, ele tem que mudar todas as companhias dele? Ele pode continuar com a amizade? Ele tem que lembrar, ele só está continuando com um amigo, e não com as mesmas atitudes do amigo. Cumprimenta, conversa, não muda de calçada, mas não vai no boteco com ele, não vai na biqueira com ele. Por quê? Você, o grupo de alcoólico diz, né? Você está em constante tratamento. Não acabou seu tratamento. Estou 24 horas sem usar. Só 24. E todos os dias você repete isso. Então, é por isso que você precisa. E aqui é a mesma coisa. Minhas companhias serão aquelas que eu vou buscar. E uma arma poderosa qual é? O pensamento. Às vezes eu não verbalizo. Nós estamos aqui sentados, estudando, e eu estou pensando numa discussão, numa briga. Na hora que eu terminar aqui, eu vou fazer isso. Então, quer dizer, esse nosso pensamento, precisa tomar cuidado com ele. Porque ele vai buscar. Ele traz a companhia. Joga. E quem pega esse pensamento? Se for um pensamento de caridade, de amor, é a espiritualidade amiga que vem nos acolher. Se for de raiva, de ódio, de vingança, não vai ser a espiritualidade amiga que vai pegar, né? Não nos esqueçamos do André Luiz. Lá no umbral, que ele não conseguia ver a mãe que ia buscar. Com todas as orações que a mãe fazia. Demorou um tempo. 545. O general pode, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de dupla vista ou visão intuitiva que lhe mostre, por antecipação, o resultado dos seus planos? É frequentemente o que acontece com o homem de gênio. É o que ele chama de inspiração, o que lhe permite agir com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e se servem das faculdades que ele é dotado. Quantas vezes nós somos inspirados? Você tem a dupla vista, você tem essa inspiração, essa intuição. Mas, de novo, para a gente ter isso e aceitar e pegar, nós temos que mudar a nossa vibração. Então, o general vai receber. E ele vai fazer o quê com essa intuição? Deixa de lado, não quero isso não. Estou aqui num plano de guerra agora, vem essa ideia boba na minha cabeça.
saiu do esquema. Marli, pois não? A dupla vista também pode ser dada por espíritos inferiores? O que é a dupla vista? É a nossa visão do espírito. Então, nós não estamos vendo com o corpo carnal, com o olho carnal. Nós estamos vendo com o olho do espírito. Então, nós vamos pegar essa visão, vendo que pode acontecer se a gente seguir o bom caminho. Essa guerra vai acabar, você não precisa dela. Eles dão essa inspiração, essa intuição. Então, isso só ocorre para o bem, então? Sim. Ah, tá. Para ele sair disso. Só que, né, para sair, a gente viu um pouco mais para cima, tem o tal do livre-arbítrio. Obrigada. A espiritualidade não vai fazer a nossa parte, gente. Eles vão inspirar. Quem precisa fazer somos nós. Por quê? Para poder sair do lugar. Porque senão ficaria fácil, né? A espiritualidade, o meu anjo de guarda vem, tira tudo da minha frente, eu não faço... Nossa, beleza, eu não faço nada, hein? Ele faz tudo por mim. O que eu aprendi? Ele me inspira e deixa na minha mão a decisão. Faz o que é bom, faz o que é belo, faz o que é certo. 546. No mundo do combate, o que acontece aos espíritos dos que sucumbem? Ainda se interessam pela luta após a morte? Alguns continuam a se interessar, outros se afastam. Aí Kardec diz: nos combates acontece o mesmo que se verifica em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreso e, como aturdido, não acreditando que está morto. Parece-lhe ainda tomar parte na ação. Não é senão, pouco a pouco, que a realidade se lhe impõe. Então, como é uma morte bruta, como num acidente, ele pensa que não morreu, ele pensa que ainda está na guerra e ele quer continuar. Isso vai mudando aos poucos, quando ele vai percebendo que ele não consegue mais pegar a arma, que ele não dá tiro, passam por ele, ele não consegue fazer nada. Então, isso demora um pouquinho. E também não tem uma condição de falar assim, demora um mês, uma semana, de acordo com cada espírito, né? Então, ele está vendo o combate e está achando que está participando ainda. 547. Os espíritos que se combatiam quando vivos, uma vez mortos, se reconhecem como inimigos e continuam ainda excitados uns contra os outros? Nesses momentos, o espírito jamais se mostra calmo. No primeiro instante, ele ainda pode odiar seu inimigo e mesmo o perseguir. Mas, quando as ideias se lhe acalmarem, verá que a sua animosidade não tem mais razão de ser. Não obstante, poderá ainda conservar resquícios maiores ou menores de acordo com seu caráter. 547A. Houve ainda fragor da batalha? Houve, sim, perfeitamente. Então, quer dizer, num primeiro momento, ele ainda está com esse ódio, com essa raiva, que vai passando pouco a pouco. Então, ele ainda pode perseguir, ele ainda pode fazer algumas coisas. Nada que não seja de nosso conhecimento, né? A gente sabe das perseguições dos espíritos inferiores. Ele continua, ele não deixou, muito pelo contrário, né? Se ele está numa guerra e gosta do assunto, ele é um espírito inferior, né? Se eu estou lá porque eu fui enviado pelo exército, vou fazer a minha parte, mas eu não concordo, estou fazendo porque sou, entre aspas, obrigado, porque é um dever cívico, moral, é uma situação. Agora, se eu estou porque eu gosto, porque o negócio é... Uma vez, eu falei no centro sobre amor. E eu disse que nós tínhamos que tomar cuidado. Quando a gente está num combate, o inimigo, era mais sobre o inimigo. Se eu mato o inimigo, não é errado. Estou no combate. Agora, se eu atiro e fico lá, você me paga, opa, aí já é prazer de matar. Então, isso é errado. E quando eu acabei, um cidadão se dirigiu a mim e falou assim: Carlos, você falou desse assunto? Eu vou dizer para você que eu sou policial da época dos militares. Ele falou assim: isso que você me falou me serviu, porque eu tinha esse prazer. Hoje, eu preciso lutar contra isso.
porque eu tinha o prazer de pegar e de atirar. Então, você vê como são... A gente, às vezes, pensa que está falando de coisas... Como a gente vive no nosso meio, que não é esse meio de ódio, de rancor. A gente escorrega na banana, fala um monte de coisa que não deve, grita, esperneia, mas a gente não tem esse ódio. Parece que não é real. Quando ele se dirigiu a mim no final e falou desse jeito, eu falei, poxa vida, eu não esperava ouvir isso. Porque, para mim, eu estava falando de algo que é conceito. E não era conceito. Ele veio falar para mim que eu não sei. Pois não, Marlene. Às vezes a gente aprende até com as pessoas, né, que, como diz assim, que não estão no bem, mas a gente tem aprendizados com ela. Quando o Parma entrou na polícia, logo ele conheceu um rapaz, mas o problema dele foi homicídio, né? E esse rapaz falou para o Parma, seu Parma, o senhor é um bom homem, tenta nunca matar ninguém. Porque depois que a gente mata, parece que o sangue entra na boca e a gente passa a ter vontade de se alimentar dele. O Parma nunca deu um tiro. O dia que tentou, a arma falhou. Né? Lembra que eu contei que a arma dele falhou e o rapaz jogou o tiro, pegou na calça jeans? Então, assim, o Parma nunca deu um tiro em ninguém. Porque aconselho desse rapaz que havia cometido um homicídio, entendeu? Seu Parma, nunca mate alguém, porque parece que a gente depois sente a necessidade do sangue. Não sei se isso é verdade, mas o Parma nunca quis atirar em ninguém. Ainda bem. Vamos. Né? Ele aposentou sem ter tirado a vida de ninguém, graças a Deus, sem dar um tiro. Quer dizer, deu tiro, mas não para matar, né? Vamos lá. O espírito que assiste friamente a um combate, como espectador, testemunha a separação entre o corpo e a alma? Ou como fenômeno se apresenta a ele? Há poucas mortes realmente instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo foi mortalmente ferido não tem consciência disso no mesmo instante. Quando começa a retomar consciência, é que se pode distinguir o espírito a mover-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a vista do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Todavia, tendo sido transportada para o espírito somente, ele chama a atenção. E é com ele que o espectador conversa ou a quem dá ordens. Certinho, pessoal? Certíssimo. Obrigado, Carlos. Eu é que agradeço. Vocês. Foi muito ótimo. Agora é a vez da Lucélia. Vamos, então, acalmando. Vamos abrindo os nossos corações e vibrando a paz do mundo e o bem universal. Vamos vibrando a todos os países que se encontram em guerra. Que Jesus toque no coração daqueles homens envolvidos que começaram a guerra. Vamos vibrando a Portugal, onde se encontra nossa amiga Conceição. Vamos vibrando ao nosso Brasil, que Jesus leve a fé, a esperança de um mundo melhor. Vamos vibrando a todos os asilos do mundo inteiro, creches, orfanatos, cadeias públicas, penitenciárias e a todos os moradores de rua. Vamos vibrando a todos os hospitais, os doentes e os seus acompanhantes, aos médicos, enfermeiros, funcionários, vibrando também a todas as pessoas que perdem seus entes queridos. Que Jesus conforte a todos. Vibrando a todas as escolas, aos alunos
professores e diretores. Vamos vibrando a todos os jovens envolvidos em drogas, prostituições e bebidas. Que Jesus entre em seus corações para mudança para melhor. Vibrando a todos os lares do mundo inteiro, levando o Evangelho, a paz, o amor, a harmonia, a paciência, a tolerância um com os outros. Vamos vibrando ao nosso grupo Francisco de Assis. Que Jesus fortaleça cada um de nós no amor e na caridade. E aqueles que hoje não podem comparecer. Vibrando a nossa família. Que Jesus abençoe a todos da nossa família. Vamos deixando uma vibração bem amorosa nas mãos do plano espiritual, utilizar aonde for mais necessário. E vamos vibrando muito amor e carinho para a lista de assistidos, aos encarnados e desencarnados, que o plano espiritual auxilia cada um deles, onde for mais necessário. E vamos pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique as nossas águas, colocando o remédio necessário para cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Deus, nós agradecemos por podermos ter nos reunido mais uma vez aqui em Teu nome. Agradecemos também ao Mestre Jesus pelos ensinamentos. Agradecemos a espiritualidade que está sempre ao lado do nosso grupo, nos acompanhando, orientando, intuindo, fazendo-nos entendermos melhor os ensinamentos deixados. Agradecemos também nosso mentor individual, que desde sempre nos acompanha nessa jornada. Mestre Jesus, que conhece todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, auxilia-nos a compreender as leis divinas. Fazei-nos entender teu evangelho de luz. Ensina-nos a aplicá-los em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas e nossas imperfeições. Dai-nos força e coragem para sermos humildes. Nos mostra o caminho do bem, mostra-nos o caminho da persistência para evitarmos o desânimo. Mostra-nos o caminho da caridade para evitarmos o egoísmo. E com muito amor, possamos dividir todos esses benefícios com nossos irmãos de jornada. Mestre, auxilia-nos a sermos merecedores do teu amor, que sua luz seja nossa fonte de inspiração, para que possamos semear o bem. Que assim seja. Esperamos que essa semana que vindoura seja uma semana promissora, de muita paciência, harmonia, paz, compreensão com os outros. Pedimos também que aqueles que não puderam participar recebam toda essa vibração que foi emanada e que Deus, Jesus, abençoe, que amanhã, no nosso encontro no abrigo, seja um dia de paz e amor para com o próximo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem. Todos bem, né? Todos bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Ok. Eu queria falar uma coisa com vocês, pode ser? Pode. É sobre aquele amigo meu. Ele é instável. Mas é justamente essas pessoas instáveis que, né, às vezes caem na nossa vida. E de uns tempos para cá ele vem conversando muito comigo. E é isso, eu acho isso bom, não sei. Mas ele toca violão e gaita.
E talvez, se ele comparecer, ele gostaria de cantar aleluia para os idosos. E aí, não comentei com vocês, porque ele é instável. Mas se Deus quiser, ele haverá de estar lá. Eu já comentei com a Cleusa, para evitar, né, se havia alguma complicação em relação a isso. Ela disse que não, ele é bem-vindo. Aí que, se ele comparecer, vocês vão, ele gostaria de tocar para os idosos uma música, ok? Muito legal. Tranquilo. Então, vamos, assim, receber essa pessoa com todo amor, que não parece, mas é uma pessoa bastante problemática, né? Receberemos com amor. Então, tá. Com certeza. E eu vou mandar o vídeo da lembrancinha para vocês. Ai, bem, eu tirei a foto. Maria Paula fez um vídeo. Ela foi, Papai Noel, tá uma fantasia que só. Deixa ela. Tá ficando bem, né? Então, olha, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Carlos. Boa noite, Lu. Boa noite, dona Clara. Boa noite até a amanhã, todos. se Deus quiser. Até Você vai, né? Vai. Tchau. Vamos. Deus quiser. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Eu também, obrigado.